No domingo passado, nós começamos uma série de mensagens celebrando os 38 anos. A palavra de hoje é uma parte da mensagem, mas nós não vamos falar de história, ou seja, não da história da igreja. No domingo passado falamos bastante, né? A visão de Neemias, o paralelo com a visão do pastor Nélio, o plantador dessa igreja, os valores, a missão que nos foi confiada, a mensagem, o primeiro culto, o grupo base, falamos tudo isso. Se Deus quiser, no próximo domingo, voltaremos a falar um pouquinho mais da história do caminho ao longo dos anos. Mas hoje, a palavra que ficou forte no meu coração era de falarmos sobre a vida de um personagem. Semana passada, o Neemias foi assim a base. Mas esse personagem de hoje é um personagem, eu creio, bastante conhecido, mesmo que você não tenha muito conhecimento da Bíblia, que é Noé. Eu creio que é bem conhecido, né? Todos vocês já ouviram falar de Noé? Se você já ouviu, levanta a sua mão, vamos ver se tem 100%. Okay. Há alguém que nunca ouviu falar de Noé? Levanta a sua mão. Não teve coragem, né? O que é que nós sabemos de Noé? Quando eu falo de Noé, aqui meu lado direito, quando falamos de Noé, a primeira coisa que vem à sua mente, aqui do João até aqui o Ramon, o que vocês, quando eu falo Noé, qual é a primeira imagem que forma na sua cabeça? A arca de Noé, não é isso? Esse grupo aqui, menos a dona de Neva, não vai poder responder, né? Mas esse grupo aqui, quanto tempo de preparação para essa arca? Quantos anos? Ajudem aqui no meio. Quem falou o quê? Quem falou 120? A Cleide falou 120 e acertou. All right. Quantos anos o Noé viveu, José Wilson? Tá de 900 e alguma coisa. Eu teria que olhar, mas 960, vamos falar assim. Lembra que naquela época eles viviam muito tempo. Alguém já perguntou por que os anos eram tantos, 900, 800, 700, depois foram diminuindo até chegar hoje, lá no Salmo que fala, 70 é a média. Passou de 70, você está na prorrogação. Né? Eu falei, Senhor, já estou na prorrogação já há vários anos. E quando chega a 80, falou o quê? Era só canseira, né? Acho que a Bíblia falou, né? Por que essa de 900, 800, por que essa queda? E o pessoal da esquerda, por que essa queda? Qual foi assim, o ingrediente que entrou na história do ser humano que estragou tudo? Pecado. Nós fomos criados para viver para sempre. Mas na hora que o pecado entrou através da desobediência, uma das áreas que afetou é que nosso corpo também agora ele começa a durar menos, a durar menos. E você vai a progressão, né? Como eu disse, chega no Salmo, já está em 70, 80 anos. Essa é a ideia, né? Só você saber o peso do pecado, além de nos separar de Deus, como isso nos atrapalha tanto. Então, Noé, nessa estrutura, 900 e tantos anos que ele viveu, nós vamos imaginar assim, 80 anos no estudo, né? Mas levou muito tempo para a arca, um trabalho árduo, sozinho. Agora, por que Deus falou somente com Noé sobre essa salvação? Ele ficou aquele tempo todo de preparação falando para todo mundo, né? Ninguém ouviu. Porém, por que Deus escolheu? Qual foi assim o critério? O que Deus viu de bom? Não foi esse merecimento, mas a graça de Deus. Por que a graça de Deus alcançou Noé? Porque ele era alguém que estava com seu coração aberto para Deus. Deus colocou isso aí. Então, quando nós falamos de Noé, falamos de alguém que tinha já alcançado o favor de Deus, o Senhor tinha olhado para ele com graça, o separou, confiou, um homem de fé, porque ele foi, né, num lugar que dilúvio não era comum. Então vem essa ideia de que o mundo vai ser destruído com águas, manda ele fazer uma arca. Imagina aqueles anos todos, 120, mesmo que fosse 20 nos anos do nosso calendário, as pessoas dizendo, olha que louco isso aí, né? Vamos lá ver o louco, aqui um lugar de atração turística do local. Olha o louco que está construindo uma arca onde não tem nem água. O que ele está fazendo? Então é uma pessoa de fé, uma pessoa de graça. Eu diria um grande homem, um grande filho de Deus. Tá, tudo registrado aí. Em uma época que a iniquidade, a maldade era assim tremenda. Por isso veio o julgamento de Deus através do dilúvio. Finalmente a arca fica pronta e eles entram na arca. Além dele e a sua esposa e os animais, né, de todas as espécies, parte de cada um deles. Quantas mais pessoas entraram na arca? Além de pessoas, além dele e a sua esposa. Quantos mais entraram na arca? Que é um total de 3,
Tinham 3 filhos, 3 noras, então total de 8, né? 8 pessoas. Alguma coisa tremenda aqui. Nenhum momento da história se fala nada sobre a esposa nem os filhos. Só Noé. Isso é parte do que nós cremos, a aliança de Deus. Há uma promessa de aliança. Não quer dizer que o cabeça é crente e os demais podem fazer o que quiser. Não, mas normalmente Deus chama e toca toda a família. Então os outros não ouviram, mas aqui nós vemos que a sua esposa o ouviu, os seus filhos o ouviram, as suas noras o ouviram e eles entraram na arca. Ou seja, Deus não salva atacado, mas Deus promete: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Só você? Você e a sua casa. O processo é dele, a maneira é dele. Mas isso deve nos encorajar a saber, eu sei que a promessa de Deus está sobre os meus. Não pare de orar, não pare de ser um exemplo, não pare de estar falando de maneira cheia de graça com seus familiares, mas confie na promessa que cobre todo o lar. Essa é uma das doutrinas básicas que nós temos. E nós começamos com Noé lá no capítulo 6 e vai encerrar no capítulo 9, toda essa história. Então a história dele é uma história assim, digamos, alto nível, de alguém que é um exemplo para nós. E, de repente, no capítulo de número 9, e eu pediria que você abrisse sua Bíblia, se você tem a fé, vai estar na tela, mas abra sua Bíblia, está em casa, acompanhe, anote, faça algumas anotações que vamos fazer aqui. No capítulo 9, a partir do versículo de número 20, até agora, só coisa boa. Homem de Deus, ouviu a voz de Deus, teve fé, perseverou, salvou a sua família, está dentro da arca, esse relacionamento íntimo com Deus. Agora ele já está fora da arca. Ele já está com a sua família estabelecida, agora crescendo e multiplicando na terra. E nós vamos ver esse relato. E a pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: por que isso está na Bíblia? Por que não parou só nas coisas boas? Nós vamos ter respostas para essas perguntas. Abriram Gênesis capítulo de número 9, a partir do versículo de número 20. Minha versão diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Tudo começou de novo, né? Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé, os outros 2 irmãos, pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que era seu filho caçula que ali havia feito, e disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Ele conclui dizendo: Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Essa é a palavra de Deus. Deixa ela ir fundo no seu coração. Guarda isso aí, mantenha a sua Bíblia aberta. Quero fazer aqui uma pausa e agradecer. Vocês viram que nós tínhamos um vocal extra aqui hoje? É o Tássio, né? Ele está fazendo um treinamento para quando voltar para os Estados Unidos de vez, não é isso? São sonhos, né? Quem sabe que Deus um dia realiza. Mas muito obrigado, Tássio, pela sua visita e por voluntariar para ajudar aqui no vocal dessa manhã. Queria também que, como igreja, nós disséssemos: louvado seja Deus, graças a Deus, aleluia, porque nós temos anunciado sobre o Levi na reunião de oração, mencionamos no domingo também. Levi é um menino, né? Um aninho que está, ele sempre senta aqui onde está a Faila hoje, né? Senta aqui por sua mãe Bianca, e esse menino teve uma bactéria, um vírus muito sério. Foi uma coisa assim que ficou internado uma semana inteira, mas hoje ele está sendo liberado, indo para casa, graças a Deus. Então, antes de começar o culto, sua mãe mandou uma mensagem agradecendo as orações. Deus é bom em todo o tempo e nós damos graças a isso, né? Agora eu fiquei pensando, né, além desse por que a pergunta que eu fiz, né, pensando, por que colocar esse episódio? Por que não parar só nas coisas boas que o homem fez? Eu creio que tem para dizer para você e para mim
é que nós gostaríamos de ser perfeitos. Eu não sei você, eu gostaria de olhar para a minha história atrás, hoje, no futuro, e eu faço o meu melhor para andar direito. Mas não é verdade que às vezes na trajetória a gente tropeça, a gente cai? E como? E ele não é o único. Temos a história de Pedro, né? A história de Davi. Então se multiplica. Abraão. Então grandes homens e mulheres que ao longo dos anos tropeçam. Eu creio que o Senhor está dizendo bem alto, bem claro o seguinte: queridos, vocês são salvos, vocês são filhos, não pelo seu comportamento, nem pela sua ficha. Vocês o são pelo fato de que Jesus Cristo deu a sua vida por você. Não é a nossa perfeição que atraiu a Deus, mas é a presença do seu Filho em nós que nos transforma. Então é um grito da graça, é o Evangelho, as boas novas. Não é por obras. Então está aqui para dizer, mesmo gente que é forte e bem profundamente com o Senhor, corre o risco de cair. E quando corre esse risco, não está aqui não somente como um relato para nos dizer que essa graça inclui pessoas imperfeitas, mas também para nos dizer que existe um caminho de recuperação. Está aqui para nos ajudar a dizer, isso não nos nivela. Não é uma licença para cair, mas é dizer, caso você caia. Lá na carta do apóstolo, em os Gálatas, capítulo 6, ele fala assim, você que está em pé, cuidado para não cair. Mas vocês, outros, e você vai ouvir mais sobre isso aqui, sejam gentis, restaurando aquela pessoa. Então, a vida cristã, seguindo a Jesus, é uma vida que inclui tropeços. Pela graça de Deus, que sejam poucos ou menos ao longo dos anos. Mas mesmo que venhamos a cair, não importa que altura da nossa vida, lembre-se, nosso Deus é o Deus do novo começo. É o Deus da restauração. Gosto muito lá em Jeremias, Lamentações, capítulo 3, quando ele fala para o povo de Israel, né, ele estava falando para ele e para o povo de Israel. O povo havia pecado e estava numa circunstância terrível, mas ele disse o seguinte, quero trazer à memória o quê? Os meus erros? Aquilo que pode me dar esperança. E ele começa, qual é a primeira recordação? As misericórdias de Deus a cada 6 meses se renovam, é isso? Elas se renovam quando? A cada manhã. Sábado foi mal, mas o domingo veio e a misericórdia de Deus começou de novo. O domingo foi mal, mas a segunda-feira veio, a misericórdia do Senhor começou outra vez. Então está aí para nós. Focalize nisso. É uma palavra de restauração, uma palavra de esperança da parte de Deus. E no Noé, o que foi que aconteceu com esse homem? Ele fez algo bom. Deus o fez prosperar, o preservou com a família, estão multiplicando. Ele é um agricultor, pelo visto um bom agricultor. Plantou uma vinha, a vinha produziu uvas, não foi? Não está certo isso? Vinhas produzem uva. Às vezes eu pego as minhas frutas trocadas aí, né? Produziu uvas. E uvas, entre outras coisas, pode ser suco de uva, mas foi usada para quê? Fazer vinho. Irmãos, é pecado beber vinho? Não. É pecado embriagar-se? Yes. Qual é o problema? O problema é a questão da nossa formação pecaminosa, tendências, a certas coisas, pessoas que têm certas tendências que não sabem explicar as razões. A ciência não consegue explicar, mas tendências. Então nós sabemos que certas pessoas não podem nem cheirar o vinho ou a bebida alcoólica. Porque se o fizerem, o que acontece? Se embriagam, não tem controle. Então, quando a pessoa sabe disso, né? Eu fico pensando, pessoa que tem diabetes, né? Que controla o açúcar. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não pode deixar que eu por você, né? Pode mandar o bolo para mim, o sorvete para mim, que eu cuido para você, né? Mas quem tem não pode, não é isso? Não lembra disso? São certas tendências. Então, não é pecado. O apóstolo Paulo falou para o Timóteo, você daqui para frente não beba mais água, beba vinho, porque será um bom remédio para os seus estômago, lá, seus intestinos, o que seja, né? Então estava dando um remédio. O problema, é sério, é do controle da embriaguez. Por isso o apóstolo fala lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Você quer ficar cheio do Espírito? É muito melhor, duradouro, permanente, bom para você que você está. Tá? Agora, nós temos que ter cuidado também, e eu digo como igreja, nós temos que ter cuidado, é porque às vezes estamos em comum, em festa, mas eu posso não ter um problema com vinho, eu posso experimentar o que seja, mas a pessoa que está ali pode não ter o controle.
Semana que vem nós vamos celebrar a Santa Ceia. Quando Jesus celebrou era vinho e o pão, não foi? Aqui na CCP nós temos o pão e o quê? Suco. Suco de quê? De uva. Agora, por que suco de uva? Porque nós queremos estar tranquilos, que nenhuma pessoa que esteja lutando com a questão da embriaguez, não venha aqui, experimente um pouco de vinho e abra todo o desejo de começar de novo. Entenderam isso? Então, isso você vê que a vida cristã é uma mistura da graça de Deus, misericórdia e também consideração uns dos outros, dos irmãos. Mas voltando aqui, ele embriagou. O ponto é, ele se embriagou e isso não foi algo bom que ele fez. Isso nos mostra. Infelizmente, na nossa caminhada, nós vamos tropeçar. Que Deus permita que seja um tropeço hoje, no início, quando é cristão, começando um tropeço logo em seguida, mas à medida que o tempo vai passando, que os tropeços sejam mais e mais entre tempo e menos ao longo do tempo. Esse é o desejo, isso é santificação. Nós vamos sendo, cada dia sendo moldados mais à semelhança de Deus. Mas quando isso acontece, além da graça de Deus, eu vou voltar a ela daqui a pouco, para como é que eu alcanço a graça de Deus para recomeçar? O cuidado uns dos outros é imperativo. Quando alguém tropeça, infelizmente, em geral, pessoas tomam conhecimento. Pode ser que nem todo mundo saiba, mas aqueles mais próximos vão se dar conta que houve um tropeço. Seja em que área for. Aqui foi embriaguez. Mas desobedeceu, ou se envolveu em relacionamentos ilícitos, ou talvez cometeu algum crime, alguma coisa assim. Aqui nós aprendemos o que não fazer e aprendemos o que fazer com aqueles que são seguidores de Jesus, da família de Deus que venham a tropeçar. Primeira coisa que aprendemos no texto é o que não fazer. Você percebeu que Cam, eram Cam, Sem e Jafé. Algumas versões falam cão. Eu acho que o Cam é um pouquinho melhor, né? Cam, Sem e Jafé. 3 filhos de Noé. Os 3 perceberam o que aconteceu. Pelo menos um primeiro e depois os outros 2 foram notificados. Mas o primeiro, que foi o Cam, no versículo 22, o que ele fez? Ele viu que o pai não só se embriagou, mas embriagado, perdeu os sentidos. O que ele fez? Ficou nu. Que era vergonhoso. É vergonhoso. Seu controle perdido. Mas o que ele fez? Ele viu, e ao invés de cobrir o pai, o que ele fez? Ele foi contar para os outros. Ele foi espalhar. Falaram isso, eu creio que eu mencionei isso recentemente, quinta-feira, acho que no domingo passado, algum comediante cristão falou, né? Que crente não faz fofoca. Crente faz pedido de oração. Chega na reunião e começa, queria orar pelo Renato. Você não imagina o que aconteceu com ele. Ora, aí começa a contar a história pedindo oração em favor do Renato. Você nunca deve falar nada de alguém quando aquele alguém está ausente. Se você viu algo, você precisa. O que ele fez? Ele contou para todo mundo. Olha o pai, gente. Nosso pai está embriagado. Imagine isso. Olha que cena. Ele está pelado lá, o velho, viu? Isso é o que não fazer. Que Deus permita que nós não venhamos tropeçar e cair. Mas se você vê alguém que caiu, ou está caído, ou está caindo, não faça isso. Não peça oração de público. Fala com o Senhor diretamente. Peça a Deus sabedoria como lidar com aquele. Não pode ignorar. A palavra não deixa a gente o espaço de dizer, vou ficar neutro, não é da minha conta, não sou eu, não ajudei, não tem nada. Não. Precisamos cuidar uns dos outros. Se eu vejo alguém caído, eu preciso pedir a Deus jeito, misericórdia, maneira de alcançar e tirar. Mas não é publicando para os outros, nem, entre aspas, pedindo oração. Mas aqui no texto também nós vemos uma maneira de fazer, que é a maneira correta. Que eu creio que é a maneira que lá o apóstolo falou em Gálatas. Está de pé, veja que não caia, e restaure gentilmente aquele que caiu, com graça. O que esses outros 2 irmãos, o Sem e o Jafé, fizeram? Pegaram uma capa de costas, sem olhar para o pai. Eles não queriam ver o pecado, eles não queriam ver a vergonha. Eles foram até o pai, o cobriram. E o texto fala bem claro, sem olhar para a nudez do pai. Isso é honra, é dignidade, isso é carinho, isso é consideração. Levou a pessoa até que a pessoa pudesse agora estar sóbrio e continuar. Quando Noé ficou sóbrio, né, uma vez que ele viu que o filho mais novo havia feito e que os outros irmãos tinham feito, ele agora vai se pronunciar, que é o que nos ensina também.
aqui algumas coisas. Pessoalmente, eu não teria sido tão duro com o filho mais novo, né, o Cam, que fez isso. Mas aqui algumas coisas nós aprendemos. Versículo 24, quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravos de escravos será para os seus irmãos. Pausa. Quem foi que viu o pai nu e falou para os outros? Quem foi? Qual era o nome dele? Está escrito aí, não era o Canaã. Cam. Como é que é esse negócio? O pai que errou, o filho que está pagando o pato? Por que isso está aqui? Eu creio que isso é mais outro grande alerta. Às vezes a pessoa está com bebida, ou com drogas, ou com mentira, ou hábitos ruins. A pessoa fala, olha, não estou afetando ninguém, só a minha vida. O resultado é só para mim. Quando nós temos família, isso é verdade? O que nós fazemos afeta quem? A mim, lógico, meu relacionamento com Deus, todo mundo que está envolvido. Isso aqui deve pular da página. Foi o pai, o filho caçula, quem pecou. Mas aqui o filho está acolhendo. Eu sei que isso são princípios, gente, porque nós sabemos, o Senhor fala que os pais não vão ser responsáveis pelos pecados dos filhos, os filhos não vão ser responsáveis pelos pecados dos pais. Mas, gente, há um perigo. Nossos filhos não fazem o que nós falamos, eles fazem o que eles nos veem fazer. E as consequências alcançam, porque eles repetem. Eu não creio que a maldição hereditária não possa ter interrompido. Eu creio que hábitos hereditários precisam ser confessados, admitidos, confessados e abandonados. Mas há um grito aqui dizendo o seguinte, irmãos, vocês devem ajudar alguém que caiu, mas façam isso da maneira correta, protegendo, cobrindo. O amor cobre a multidão. Por amor àquele, vocês vão para restaurar, não para destruir. Porque às vezes acaso, quando alguém cai, que às vezes o rancor é tão grande que a gente quer esmagar, a gente quer punir, quer fazer um exemplo. Isso não é o que a Bíblia ensina. Não foi assim, não é assim que Deus nos trata. Ele nos trata com amor, com cuidado, com restauração, com graça, para nos trazer de volta. Misericórdia é não nos dar o que a gente merece. Deus cada dia renova as suas misericórdias conosco. Você está notando como esse tema volta nessa história? Precisamos ter essa consideração uns com os outros. Mas a lição fica dizendo, para aqueles que cometem essa atitude e não se arrependem, sabe o que acontece? Isso vai ser repetido com seus filhos e vai afetá-los. O pai pecou, o filho aprendeu, e aqui ele está colhendo os frutos daquela herança maligna. Então é um aviso para nós. Cada momento, nossa devoção, estamos impactando nossos filhos. Nosso apego à palavra de Deus, estamos afetando nossos filhos. Nossa maneira de lidar com as situações terríveis, estamos afetando aos nossos filhos. Nós vamos falar na quinta-feira, quando a irmã estiver aqui, sobre relacionamento conjugal. Eu sei que uma das áreas talvez mais difíceis no relacionamento conjugal é quando há infidelidade. E é difícil. Não é uma coisa simples. Mas você concorda comigo que o amor de Deus é tão grande, que se Deus nos perdoou tudo, um casal, mesmo quando há infidelidade, podem ser restaurados em nome do Senhor Jesus. Sei que é doloroso, é difícil, mas existe o caminho, existe a graça de Deus que faz. Irmãos, podemos ajudar, juntos nós podemos orar, interceder, aconselhar, mas há maneira de restaurar isso em todas as áreas. Enquanto nós estamos aqui vivos, há esperança, há um ditado popular, né? Enquanto há viva a vida, há esperança. A ideia é o seguinte, o Senhor se renova cada manhã a sua misericórdia, sua compaixão para conosco. Ele é justo, ansioso para receber o filho de volta. Então nós vemos isso aqui, essa consequência para os filhos. Bem, eu creio que você já pegou a ideia, né? Grandes servos, servas de Deus não estão isentos de caírem. Se vierem a cair, nós que estamos ao redor, precisamos ser como esses dois irmãos. Sem expor, sem destruir, restaurar. Não é dizer, está tudo bem, não. Mas ajudar um processo de retorno e restauração.
E a pergunta que nós precisamos considerar para encerrar é o seguinte: como a gente faz isso? Eu creio que é bem simples. Se somos nós aqueles que caímos, o que nós precisamos fazer? Obviamente, a primeira coisa é dizer: Senhor, pequei. Se já veio para nós assim a conscientização sozinhos, pelo Espírito Santo de Deus, ou se um irmão falou comigo, nós precisamos fazer como Davi fez com o profeta Natan. Eu sou esse homem, eu pequei contra Deus. Admitir, começaram isso aí. Mas não para somente no pequei, Senhor, estou afastado de Ti. Não pode parar aí. Precisamos tomar posse lá do que o Senhor fala em 1 João, capítulo 1, 8 e 9, que ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus vai ficar muito bravo conosco e não vai falar conosco por um mês. É isso que diz? Ele é fiel e Ele é justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados, mas não parou só no perdão. O que Ele faz? Ele nos purificar de toda injustiça. Pastor, qual a diferença de perdoar e purificar? Perdoar é dizer o seguinte: eu não vou levar em conta o ato, mas purificar é arrancar as raízes. É lidar com o que o causou de chegar a esse ponto. Vamos lá ao coração da situação. Por que isso? E arrancar as raízes, para que não aconteça mais. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Agora, você que está de pé, está me ouvindo, que palavras de encorajamento para que a gente não caia. Como eu falei em Gálatas 6, ele falou, o apóstolo falando para Timóteo, quem está em pé, cuidado para que não caia. Quando a gente vê alguém tropeçando, além de nosso coração deve estar cheio de compaixão e misericórdia, intercessão por aquele irmão ou irmã, mas algo precisa acontecer: Senhor, me ajude. Ó Pai, lá como o salmista, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim. Muitas vezes a situação do outro é pela graça de Deus que não somos nós que caímos. Porque às vezes nós ficamos na beira do precipício aí, prontos a cair. Então nós precisamos ter essa atitude, de pedir a Deus: Senhor, me ajuda, abre meus olhos, tira-me, Senhor, dos caminhos, abre meu entendimento para que eu possa fazer. Mas não pare aí. Algo mais que nós precisamos fazer. Lá no Salmo 119, no versículos de 7 em diante, ele fala o seguinte: como pode o jovem, como pode cada crente manter puro o seu caminho? Eu estou parafraseando. Escondendo a sua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Eu preciso ter um apego à palavra. Preciso ter um conhecimento da palavra, que é a palavra que vai me ajudar a manter o caminho certo. Eu gosto de chegar, às vezes, na porta, por momentos que antecedem o culto, recebendo as pessoas, Ali é bom vê-los chegando, a alegria de estarem chegando, Estacionando direitinho, as famílias chegando. É gostoso aquilo ali, Hoje de manhã, no espanhol, eu estava ali e chegou um irmão, veio andando. Eu falei: não, pastor, eu não moro tão longe, eu venho andando para a igreja. Tudo bem. Aí quando ele chegou perto, eu fui dar assim, um tapinha assim, um toque de amor assim no braço dele, Estava duro. Parecia fala assim, quando alguém quebra alguma coisa, que põe um gesso ou alguma coisa. Aí ele falou o seguinte, disse o seguinte: não, pastor, é a minha Bíblia. Para não precisar carregando, então eu vou andando, mas eu ponho a camisa e colocou aqui, Então, eu falei: olha, isso é uma maneira original de trazer a Bíblia para a igreja, Mas tudo bem. Meu ponto é, quando eu falo esconder no coração, não é eu abrir a camisa e colocar a Bíblia aqui dentro. Não é isso. Eu sei que você não sabe. Mas era tê-la parte do meu ser, lendo, orando, uma vez por semana, absolutamente não. Quando? Todos os dias. Ouça do Senhor. A Bíblia fala, e nós, quando oramos, respondemos baseado na oração. Então, admita, confesse, guarde a Bíblia, porque isso que vai ser o solo para você não cair mais. Ela nos ajuda. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, lá no Salmo 119, 105. Então a ideia aí de que diz para nós, esse é um caminho. Mas há um outro passo também, que eu creio que é muito importante. A palavra diz: não vos embriagueis com vinhos, mas fazer o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em nós. Você já tem Jesus, você já tem o Espírito Santo. Mas o problema é que às vezes fala assim: Espírito Santo, você fica aí no passageiro, Eu dirijo a vida. Não dá certo. A gente tem que trocar de lugar. Eu sou o passageiro,
você dirige o Espírito Santo. Ou como no texto da nossa mensagem como igreja, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus, o Senhor é o cabeça. O Senhor direciona meus passos. Precisamos fazer isso constantemente. Constantemente. Né? Como eu disse, admitir, confessar, receber o perdão de Deus, guardar a palavra no coração e dizer, Espírito Santo, enche a minha vida. E a ideia de não vos embriagueis é porque é um hábito. Constantemente, a cada dia, Espírito Santo, encha-me. O enchimento de ontem, já gastei, Senhor, preciso de mais. Eu creio que você entende a terminologia, né? Ele está conosco todo o tempo. Ele não vai impor nada, mas ele está ansioso para fazer isso conosco. Eu creio que você captou a mensagem, não foi? É uma mensagem de dizer o seguinte, olha, a história não terminou. Esse texto está aqui para dizer, teve saída para ele, ensinamento para como nós devemos ajudar uns aos outros, mas para dizer que no Senhor a esperança ainda não acabou. Você pode recomeçar, você deve recomeçar. Nós precisamos ajudar uns aos outros. E chegamos àquele horário do culto que normalmente eu faço um apelo, né? Mas eu fiquei pensando, se eu fizer um apelo hoje nesse assunto, vai ficar complicado, não vai? Porque mesmo a gente que não fofoca, a gente vai ficar pedindo oração aberta pelos outros, né? E o fulano foi lá na frente, já até sei porquê, não pode fazer isso. A CCP tem isso? Uau, um pouquinho. Tem não? Então eu não vou fazer um apelo, não vou fazer. Mas eu pediria a você que você tomasse posse dessa palavra. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperanças. A misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Grande é a sua fidelidade. Ele ama você. Ele entregou o seu filho por você. Ele lhe deu nova vida e ele quer manter essa nova vida em você. Receba, restaure. Se depois do culto você tiver desejo talvez de orar, nós temos um tempo, os presbíteros estão aqui, outras pessoas de oração também estão aqui. Você vem até o altar. A gente sem microfone, sem nada, nós vamos orar com e por você, se for o caso. Amém? Você pode ficar de pé conosco? Você pode tocar, Juliana? Pai, eu oro, Senhor, por esses momentos aqui. Esta palavra, Deus. Esses sermos relembrados, ó Deus, da Tua graça, Tua misericórdia. Esse retrato, Deus, da vida desse homem abençoado, Noé. Colocados para nos lembrar, Pai, que o Senhor não chama pessoas perfeitas. Nós somos perfeitos em Jesus. O Senhor nos transforma, Pai, em Jesus. Pai, que haja ânimo, Deus. Que haja esperança renascendo em nossos corações. Que hoje marque o dia de, Pai, de uma renovação de compromisso para com o Senhor. Uma renovação de uma caminhada com o Senhor. O escrever de um novo capítulo, Pai, se tem estado incompleto. E a nós, Senhor, que estamos de pé, ajuda-nos, ó Deus, a ter a consciência e o amor desses dois irmãos que protegeram, cobriram, não esconderam, mas cobriram e foram instrumentos na restauração. Que hoje seja, esta manhã seja uma manhã de restauração, de recomeço, de renovo na vida daqueles que estão presentes aqui, naqueles que estão ouvindo à distância. Pai, opera mais uma vez em nós. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba a bênção. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em Cristo Jesus, na igreja e em Cristo Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Vão em paz, sejam bênçãos na vida de alguém. Em nome de Jesus.